Aleluia, Pai, nós te louvamos nessa manhã. Te adoramos pelo teu poder e movimentação neste lugar, Pai. Pai, nós somos gratos ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, nós te amamos. O Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é o nosso braço forte. O Senhor tem nos guardado. Aleluia, Pai. Obrigado por cada um que está aqui nesta manhã, para te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Bom dia, queridos. Glória a Deus. Pode sentar. Deus é bom. Amém. Antes de tudo, eu quero parabenizar todos os pais, né? Hoje é o nosso dia, dia dos pais. Eu quero parabenizar também o meu pai que está em casa, o nosso pastor que faz esse papelzão de pai, cuidando de nós todos os dias, todas as horas, todos os tempos, amém? Feliz dia dos pais, queridos. Tem alguém que está aniversariando hoje, completando um ano de nascimento? Olha aí, Wanda Lídia. Só não vou falar o nome da Wanda Lídia todo, porque é intenso. São 7 nomes próprios da Wanda Lídia. 7 nomes próprios. Glória a Deus. Amém. Casamento. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por eles, Pai. Declaramos longevidade sobre eles. Declaramos, Pai, esse casamento prosperando cada dia mais, levantando pessoas, Pai, com testemunho de um bom casamento, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, prosperando os caminhos deles, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. Presente da nossa igreja. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Gente, nós temos um vídeo da nossa CVV, Igreja de Criança, para passar aí. Queria que você assistisse aí um pouco. Amém? Você é alegre nessa parte também? Então abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Deus é bom. Glória a Deus. Diz assim: cada um contribui segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Sabe, querido, essa daqui é a melhor forma de se dar o dízimo de suas ofertas. É com uma alegria, não com tristeza, não por necessidade ou constrangimento. Algumas pessoas dão por necessidade. Eu vou fazer um voto com Deus porque eu estou precisando de uma cura, então eu vou dar tanto. Isso é uma necessidade. Você não precisa dar por causa de uma necessidade. Você dá com uma alegria. Deus já supriu todas as suas necessidades. Você já é curado, você já é sarado, você já é próspero. Então você dá com uma alegria, não por necessidade. Constrangimento é porque um irmão aqui está dando, eu não vou dar. Não, Deus não precisa dessa forma. Deus precisa que você dê com uma alegria, independente de que está dando ou não. E tristeza é aquela, eu vou dar porque eu só tenho esse daqui e todo mundo está dando, eu não vou dar. Não, meu irmão. Faça como aquela viúva pobre que deu tudo que ela tinha, né? Ela deu porque ela sabia de onde vinha a fonte dela. A fonte dela é do céu, amém? Então vamos fazer isso com uma alegria. Você que trouxe seu dízimo para a oferta, tem um envelope aí na carteira. E você que está em casa, tem os nossos meios de Pix, né, QR Code. Eu creio que o CNPJ deu certo aqui também, não vai dar nada errado mais. E eu vou fazer aqui a transferência via Pix. Você pode fazer aí, via Pix, cartão, tem as nossas maquinetas ali atrás. Deus é bom. Glória a Deus. Deus é bom. Você pode levantar seu envelope, a sua mão que você fez pelo meios eletrônico. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, por cada dízimo e cada oferta semeada neste lugar, Pai, nesse gasofilácio. E nós declaramos, Pai, 100%, Pai, o retorno na vida deles, porque nós já somos abençoados e está declarado em nome de Jesus. Amém. Você pode vir com alegria? Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga.
Aleluia. Sabe, querido, que eu não sei como foi que você entrou por aqueles portões. Se a condição, o cenário que você está vivendo hoje. Hoje é comemorado o Dia dos Pais. Nós estamos aqui na casa do nosso Pai para celebrar Ele. Pode ser que a condição ou o cenário que você esteja vivendo não seja tão favorável até o presente momento. Mas desde quando você entrou por aqueles portões, algo sobrenatural já aconteceu na sua vida. E sabe, queridos, que todas as vezes que nós recebemos uma palavra vindo da parte do nosso Pai, nem sempre ela vai estar de acordo com o cenário que estamos vivendo. Pode ser que você tenha recebido uma palavra que você iria prosperar e o cenário que você está vivendo é de alguma dificuldade financeira. Pode ser que a palavra que você recebeu é que você iria ser curado. E o cenário que você está vivendo hoje é um cenário que você está debilitado por algum motivo. Pode ser que a palavra que você recebeu é que sua família estaria aqui com você, cultuando, adorando ao Senhor. E você está aqui sozinho nessa manhã. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O cenário que nós estamos vivendo hoje não vai determinar o cumprimento da palavra de Deus nas nossas vidas. Ei, queridos, nós temos uma palavra. Essa palavra é quem nos guia, ela que nos fortalece, ela é que é a verdade nas nossas vidas. Nós temos uma palavra e o cenário não vai determinar aquilo que o nosso Pai fará nas nossas vidas. Por isso eu te incentivo, eu te convido a se alegrar no Senhor essa manhã. A reacender a chama do Espírito que está dentro de você. Ei, queridos, essa chama dentro de você não se apaga e não se apagará por conta de um cenário que você está vivendo hoje. Não, mas essa chama ela vai se reacender essa manhã. E você vai sair daqui transformado. Não se apague e não se apagará. Aleluia. Essa chama não se apaga e não se apagará. Aleluia. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga não. Aleluia, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã tão gloriosa. Obrigado, Pai, pela chama do Teu Espírito, Pai, que queima dentro de nós. Obrigado, Pai, por essa manhã tão favorável nas nossas vidas. Nós temos provado e visto, Pai, quão o Senhor é bom. Nós temos provado e visto, Pai, dos Teus milagres. Os Teus sinais, Pai, têm nos acompanhado todos os dias das nossas vidas. Nós temos prosperado, Pai, em todos os caminhos. Nós te agradecemos, Senhor, porque uma vez estávamos distante de você. E uma vez, Pai, nos encontramos com a Tua palavra e a nossa eternidade. Ela foi mudada de uma vez por todas. Obrigado, Pai, porque hoje nós podemos chamar você de Pai, de Abba Pai, de Paizinho querido. Pai, você tem nos guiado pelo Teu Espírito. Você, Pai, tem nos norteado pela Tua palavra. Você tem nos conduzido em triunfo aqui nessa terra. E nós nos alegramos em você, Pai. Não somente essa manhã, mas todos os dias das nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito, Pai, Ele vivifica o nosso espírito. E nós, Pai, agimos com ousadia em meio a um mundo tão tenebroso. Nós nos comportamos, Pai, tomamos posse da nossa herança, Pai, em Cristo. E tudo aquilo que Ele conquistou para nós, nós vivenciamos isso, Pai, nesse tempo, nessa estação. E te rendemos graças, Pai, porque você é bom. Te rendemos graças porque a Tua palavra, Pai, tem se cumprido nas nossas vidas. Mas te rendemos graças, Senhor, por tudo que você é. Por tudo que você é, Senhor. Você é o nosso soberano Pai. O Pai das misericórdias, o Pai da consolação, o Pai das luzes, o Pai da glória. Nós te rendemos graças, Senhor. O Pai de toda a verdade, o Pai que não muda, o Pai de todos os espíritos. Aleluia. O nosso Paizinho querido. O nosso Abba Pai. Aquele que tem cuidado de nós, aquele que não tem nos deixado faltar nada, aquele que tem provido em todos os momentos das nossas vidas.
aquele que tem nos consolado nos momentos que precisamos de consolo, aquele que tem nos confortado nos momentos de tribulação, aquele que tem nos acrescentado, Pai, tudo que tem nos faltado. Você é mais que suficiente, Senhor, nas nossas vidas. E nós queremos te render graças essa manhã. No nome de Jesus, Pai, obrigado pela unção do Teu Espírito que aqui está. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que tem nos guiado, Senhor, pelas veredas da justiça. Obrigado por ter enviado Jesus, Pai, que nos resgatou do império das trevas e nos fez assentar com você nas regiões celestiais. Nós pertencemos hoje ao Teu reino, Senhor. Pela maior expressão que o Senhor pôde demonstrar de amor pela humanidade, enviando o Seu Filho para todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. E nós tomamos posse de tudo isso. Obrigado, Senhor. Nós te apresentamos, Pai, as nossas vidas a você como um sacrifício vivo, santo e agradável a você, como o nosso culto racional. Nós consagramos, Senhor, a nossa vida essa manhã a você. Nós consagramos esse culto a você e declaramos, Senhor, que quem entrou por aqueles portões com alguma dificuldade, Senhor, sairá daqui pleno e suprido em todas as áreas. Oramos, Pai, por salvação essa manhã e por consciência de que o Senhor é o nosso Pai eterno, de que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor nos deixou uma grande missão aqui nessa terra, de exercermos uma paternidade também. Em nome de Jesus, Pai, é assim que nós oramos. E é assim que nós cremos essa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem, gente? Glória a Deus. Queridos, obrigado. Hoje é um dia mais que especial, né? Domingo, culto de celebração, dia de nós congregarmos, de nos alegrarmos no Senhor, de estarmos reunidos na casa do nosso Pai. Isso é um motivo para nós de muita alegria. Isso é motivo para nós de dizer que é um dia mais que especial, porque além de tudo isso, é celebrado o Dia dos Pais. Eu queria, de antemão, parabenizar a todos os pais, né, aqui presentes, a todos os pais que nos acompanham, né, pelas redes sociais, aos nossos pais, né, ao meu pai, que creio que, se ele não estiver assistindo esse culto hoje, eu creio que num tempo que ele não somente estará assistindo, mas de que estará cultuando também ao Senhor aqui. Amém? Eu queria, se você estiver vendo esse vídeo, meu pai, em algum momento, quero dizer o quanto eu lhe amo e o quanto eu sou orgulhoso de você, porque você, com o seu melhor, com tudo aquilo que você pôde dar, você foi e está sendo um bom pai. E eu queria lhe parabenizar por isso. E sabe, irmãos, que eu falo isso pela fé, crendo que se ele não está assistindo, uma hora não somente ele irá assistir, mas vai participar, cultuar ao Senhor. Porque eu creio que eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa que o Senhor confiou a mim, a minha família, já servimos. Mas a bênção do Senhor, ela não é parcial, ela é em toda a sua totalidade. Sabe, eu creio que haverá um tempo em que não somente eu, meus filhos, minha esposa, mas meus pais e toda a minha família será alcançada, assim como um dia nós somos alcançados, e creio dessa forma também. Amém? Então, parabéns, meu pai, parabéns também a nosso pastor, que eu creio que está nos assistindo em casa. Pastor, nós somos muito orgulhosos de você, você tem cuidado muito bem de nós. Sabe que além de ser o nosso pai, você também é o pai do nosso grande irmão, Theo, né, que tão pequenininho, já é um homem grande no Senhor, cheio da graça, né, do favor de Deus. E muito obrigado, pastor, por toda a sua dedicação, seu cuidado, né, o seu zelo. Você tem sido pai para nós, não somente ministrando a palavra, mas sendo um grande exemplo para nós. E eu queria aqui expressar nessa congregação, por meio dessas redes sociais, o quanto eu lhe amo e o quanto essa igreja lhe ama.
E sabe, pastor, que tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida e por meio da sua vida aqui nessa cidade até o presente momento é apenas o começo daquilo que Deus ainda irá fazer, porque nós cremos que não somente essa quantidade de pessoas, mas toda uma geração será alcançada por meio da sua vida e por meio da unção que está sobre ela. E parabéns também a todos os pastores, que são pais também, os que estão aqui presentes, os que estão em casa também, eles que têm representado também uma paternidade para nós espiritual, né? Tem cuidado muito bem de nós, eu que o diga. Sabe, eu sou muito bem cuidado por esses homens de Deus. Todos os dias eu recebo mensagens, tá? De cuidado, de zelo, de amor. Muito obrigado a vocês, sabe? Aqueles que não são de falar muito, também expressam o seu amor e a forma de nos ensinar, vivendo a palavra. E sabe, queridos, que isso para nós é um motivo de muita alegria, porque nós sabemos que nós temos um ministério, que somos acrescentados, né, por pessoas que têm cuidado de nós. Temos o nosso Pai soberano, que é o nosso Deus, né? Temos o nosso Pai espiritual, os nossos pais espirituais, que são os pastores. E temos o nosso Pai terreno, que é o nosso Pai biológico. E eu queria abordar esse tema, né, aproveitando o Dia dos Pais. Eu queria falar um pouco sobre paternidade essa manhã. E sabe, queridos, que nós temos que ter essa consciência do que é ser um pai. E sabe que para a humanidade, para muitas pessoas, né, já foi destruído aquele conceito, né, que pai é aquele que coloca no mundo. Né? Quantos já ouviram falar essa expressão, que pai é aquele que cria? Né, eu acredito que todos nós, até para a humanidade, querido, nós sabemos que pai não é aquele que somente tem uma participação no seu DNA, né, biologicamente falando, mas pai é aquele que participa de todos os momentos, né, do seu filho, na sua caminhada, né, na sua trajetória, aquele que se faz presente nos momentos de alegria, de adversidade, nos momentos de superação, aquele que instrui seu filho na palavra. E sabe, queridos, que pai é muito mais do que um conceito, né, de estar somente conectados a essas coisas. Né, pai é aquele que não somente prega para os filhos, não somente pede para os filhos orar, ler a Bíblia, congregar, mas é aquele que é um exemplo, né? É aquele que dia após dia se torna um exemplo e vai crescendo na graça e no conhecimento. E por causa disso, a sua família, aquela pessoa que está debaixo da sua paternidade, ela vai sendo alcançada. E esse é um projeto de Deus para a humanidade. A Bíblia diz, querido, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E ser pai é exercer esse sacerdócio. E sabe que esse sacerdócio, nós estamos falando especificamente ao Dia dos Pais, mas também tem essa incumbência, uma participação muito especial das mães. Tem muitas mães que criam seus filhos sozinhos, né? E elas se tornam mãe, né, com uma responsabilidade de um pai, porque instrui seus filhos na palavra, conduz eles ensinando no caminho. E é uma participação também muito importante. Tem muitas pessoas, queridos, que hoje se consideram órfãos por algum motivo, ou porque não conheceu seu pai biológico, ou porque seu pai, por algum motivo, já partiu e não está mais aqui conosco. Mas não se considere órfão, porque você tem uma soberania paterna. Você tem um Pai celestial que tem cuidado de você. E olha só como Deus quer nos alcançar, nos dá uma paternidade terrena, também nos dá uma paternidade espiritual, e Ele é o nosso Pai soberano. Isso é a graça, querido, nos alcançando. Isso é o favor de Deus nos alcançando. E desde a criação foi assim. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, eu queria que você abrisse lá para que a gente começasse a entrar aqui pela palavra. Aleluia. Aqui nós estamos vendo a criação. Deus já tinha criado muitas coisas aqui. E Deus decidiu fazer o homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz assim: também disse Deus. Deus disse, queridos. Não foi o homem que diz, não foi qualquer outra influência que diz, mas foi o próprio Deus que diz. Então a criação, queridos, é uma decisão de Deus. Deus decidiu e disse criar o homem. E Ele disse, olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio. Guarde essa palavra com você. Deus disse, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos,
sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Pela criação, queridos, nós vemos Deus criando homem e mulher. E não adianta essas pessoas que têm conceitos mundanos querer deturbar, denigrir, desfazer aquilo que Deus criou. Sabe, queridos, que nós temos a vida fundamentada na palavra, e por mais que essas coisas se levantem, querendo trazer uma ideologia, não vão prevalecer contra a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus, ela permanece eternamente. Então, todos os conceitos mundanos acerca da criação de Deus não vai prevalecer, porque isso é tudo obra do império das trevas. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então é questão de tempo para todos esses conceitos serem desfeitos. E ele continua: e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, guarde essa palavra, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, né? Dominai, a palavra aparece novamente, e ela especifica sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E sabe, queridos, que dentro dessa criação, um plano perfeito, que Deus criou o homem e a mulher, estabelecendo a família, e disse: olha, sede fecundos, né, sujeitai, dominai toda a terra. Deus, queridos, ele deu aqui algo muito precioso para o homem, uma autoridade. Ele disse: olha, tenham vocês o domínio, mas ele é bem específico quando ele está falando: domine os peixes, as aves, os animais que rastejam pela terra. Deus não especificou e não deu domínio para o homem sobre a vida de pessoas. E tem muitas pessoas, queridos, que se consideram pais, tanto espiritualmente falando, como naturalmente falando, que querem ter domínio sobre a vida das pessoas. Querer trazer as pessoas cativas a ela, querer sujeitar as pessoas a ela como uma imposição. E o exemplo maior de paternidade, queridos, não é dominar pessoas. Não, é você estabelecer coisas e essas pessoas, elas obedecem porque Ele ama, porque Ele honra, porque sabe que tem que obedecer a palavra de Deus. E é por isso que eu disse para você: guarde essa palavra, dominai. Não é para ter domínio sobre a vida de pessoas, não é para ter uma liderança tirana, não é, queridos, para querer fazer dessas pessoas alguém como um objeto. Não, como um animal. Não é sobre isso que Deus está falando. Deus está falando: tenha o domínio sobre a sua criação, menos aos homens, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E exercer uma paternidade, um sacerdócio real, em meio a um tempo como esse, é você estabelecer coisas e você alcançar o coração das pessoas. Quando você alcança o coração das pessoas, é muito fácil exercer sua liderança. Quando você alcança o coração dos seus filhos, é muito fácil você exercer a sua paternidade. Quando você é um pai espiritual que alcança o coração dos seus liderados, fica muito fácil e leve você exercer uma paternidade espiritual. Mas quando você quer impor, você quer ser tirano e você quer dominar, queridos, as pessoas vão fazer as coisas não por respeito a você, mas por medo a você. E talvez você se encontre aqui essa manhã e talvez esteja pensando: mas eu não sou nem pai, mas Deus te chamou para ser pai. E se você não for pai de uma maneira biológica no seu DNA, você em algum momento vai ser pai espiritual de alguém. Você vai liderar pessoas, porque foi para isso que Deus lhe chamou, para liderar, para influenciar toda uma geração, para influenciar você que é pai biológico, os seus filhos, você que é pai espiritual, influenciar as pessoas que estão debaixo da sua liderança. E influenciar, queridos, não é usar de uma tirania, de um poder que Deus lhe deu, porque Ele nos deu o domínio, Ele nos deu o poder. Mas não para a gente trazer as pessoas cativas para nós, como alguém que quer deixar essas pessoas escravas. Irmão, nós somos escravos e servos do Senhor. Todos nós estamos na mesma caminhada. Todos nós precisamos ser aperfeiçoados. A Bíblia diz que é de fé em fé, é de glória em glória. Até os dons ministeriais, queridos, têm um fim proveitoso. A Bíblia diz que é com o fim do aperfeiçoamento dos santos. Os dons ministeriais não é para trazer ninguém cativo para si. Então essa nossa paternidade, ela não tem que ser exercida dessa forma. Trazer as pessoas cativas para nós. Deixar elas presas na nossa dependência. Muito pelo contrário. Eu gosto muito do estilo de liderança que nós temos aqui nessa igreja. Porque a nossa liderança, ela nos dá responsabilidades. Ei, um líder dá responsabilidades.
Um pai, uma pessoa que é considerada um pai, tanto biologicamente falando como um pai espiritual, dá responsabilidades para os seus filhos. Se você não dá responsabilidade para os seus filhos, você não está criando um filho no caminho que se deve andar. Porque em algum momento ele vai precisar assumir responsabilidades. E se você não ensinar isso, querido, eu quero te dizer uma coisa. A sua paternidade está sendo fadada ao fracasso. E mais na frente, seu filho ou sua filha vai se deparar com situações que vai precisar ter uma responsabilidade e não vai saber como lidar com a tal situação. E ela vai estar sendo conduzida a um sofrimento. E existem momentos, queridos, que nós temos que ter essas pessoas debaixo da nossa liderança, assumindo as responsabilidades por elas. Mas tem um momento que elas vão estar sozinhas, por algum motivo. Ou porque não estamos mais aqui presentes, ou porque ela vai estar em um outro lugar, até mesmo por uma direção de Deus, e você não vai estar lá perto para poder proteger essa pessoa. E o que vai ficar impregnado nela? Os ensinamentos, os valores, aquilo que você plantou no coração delas. Aleluia! Ser um pai, queridos, vai muito mais além do que meras instruções. É nós andarmos com eles no caminho, é nós instruirmos eles qual é o caminho, qual é a forma correta, andando, conduzindo. Mas em algum momento das nossas vidas, é dizer para eles, você é livre. E a partir de agora eu te ensinei a caminhar, mas agora é a hora de você voar. E nós vemos, queridos, até as aves dos céus, como elas criam seus filhinhos, não é assim? Primeiro elas fazem um ninho para ter o cuidado. E está lá, e nasce. E depois vai lá colocar o alimento na boca. Não é assim? E depois começa a criar as primeiras asinhas, as peninhas, né? As asas já tem, mas vai criando as peninhas. E começa a dar os primeiros voos errando. E sabe que às vezes nossos filhos querem até voar e eles vão errar em algum momento. Mas não nos dá o direito de tentar envergonhá-los ou deixar de acreditar no chamado que Deus tem para a vida deles. Toda correção, queridos, ela tem que ser na base do amor. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso Pai e Ele corrige aqueles filhos que o amam. Não é assim? Ele nos dá a correção, mas a Bíblia é bem específica, porque nos ama. Toda correção, ela tem que ser feita em amor. Eu gosto de uma frase de um certo homem de Deus que diz que amigo é aquele que aplaude em público e corrige no secreto. Não sei se você já ouviu falar dessa frase. Eu poderia falar assim, pai é aquele que aplaude em público e vai corrigir no secreto. Quem ama é aquele que vai aplaudir em público, mas vai corrigir no secreto. Nenhuma correção é para ser carregada de constrangimento. Nenhuma correção é para abater ou assassinar o chamado de alguém nessa terra. Toda correção é para impulsionar a pessoa a melhorar. Quer seja por meio da palavra, quer seja naturalmente falando na sua casa. Se você é professor e dá aula em alguma escola, faculdade, lá no momento da sua sala de aula, ela tem que impulsionar aquela pessoa a melhorar e buscar estudar mais, para se qualificar mais, para tirar notas boas. Nenhuma correção, queridos, e nós vemos isso, ela sendo carregada de constrangimento, vai ter um fim proveitoso. Nenhuma correção, queridos, carregada de constrangimento vai fazer com que aquela pessoa venha a ser impulsionada a traçar um plano, um propósito perfeito de Deus para a vida dela. Nós vemos muitas pessoas que foram corrigidas, envergonhadas ministerialmente por pais espirituais, estão desviadas do mundo. E não queiram ser pessoas que vão ser cobradas de Deus, porque assassinaram o chamado de alguém que está debaixo da sua paternidade e o propósito de Deus na vida das pessoas aqui nessa terra. Mas tem esse exemplo de paternidade, de liderança, que levanta pessoas, que dá oportunidade para pessoas, que faz pessoas crescerem espiritualmente. E nós temos, querido, exemplo no ministério de Jesus, como Jesus lidava com situações, com seus discípulos, em meio às suas incredulidades. Toda a correção vinda da parte de Jesus, ela era carregada de amor. Tem muitas pessoas que querem distorcer, dizendo que Jesus andava por aí, constrangendo, envergonhando pessoas. Não, queridos, o ministério de Jesus não foi marcado por isso. O ministério de Jesus foi marcado por amor.
Em João 3,16 vai relatar que Deus amou o mundo de tal maneira. E sabe que essa expressão exata do amor de Deus nos deixa um ensinamento muito grande, que o nosso Pai nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. O que é que nós temos dado para os nossos filhos, demonstrando o nosso amor de tal maneira? Como nós temos instruído os nossos filhos, conduzido ele no caminho em que se deve andar? Será se temos sido participantes nos momentos de alegria, nos momentos de aflição, nos momentos de superação? Será que temos sido participantes, estamos sendo participantes quando nossos filhos estão passando por problemas psicológicos? Ou estamos simplesmente abrindo mão da nossa responsabilidade, querendo deixar ele ser conduzido ou levado pelo sistema desse mundo? Sabe, queridos, que aquele texto de Romanos 12 é um texto muito maravilhoso, e nós falamos muito dele aqui, né, para não nos amoldarmos ao sistema desse mundo, mas ser transformado pela renovação da nossa mente, nos traz a consciência de que um pai tem que ter a mente renovada. Para quê? Para não deixar seus filhos e nem ser amoldado pelo sistema desse mundo. Um pai de verdade, ele renova a sua mente. Um pai de verdade tem a mente renovada e faz com que seus filhos tenham a mente renovada. Um pai de verdade, ele não vai estar em concordância quando vê seu filho indo para a corrupção, mesmo que seja uma promoção no seu trabalho. Um pai de verdade, quando chega uma oportunidade de emprego que vai tirar o seu filho da igreja e diz: meu filho, aí não tem nada de Deus, fique na igreja, e diga não para essa oportunidade, porque é uma oportunidade diabólica. Um pai de verdade, ele traz seu filho para a congregação e ensina aquilo que tem como uma visão doutrinária para o seu filho. Um pai de verdade não somente, querido, vai ensinar tudo isso, mas vai andar junto com ele. Vai incentivar seu filho a servir, servindo. Vai incentivar seu filho a ministrar, ministrando. Vai incentivar seu filho a ser um servo bom e fiel, sendo um servo bom e fiel. E a melhor demonstração para isso, o Senhor fala sobre nós sermos servos. Não é assim? Somos servos do Senhor. Mas Ele, sendo Deus, se fez homem e veio aqui para quê? Para servir. Por quê? Porque não ficou simplesmente nas suas palavras, mas em uma demonstração. Que nós venhamos aprender isso essa manhã. Eu tenho que ser um pai, um exemplo, como uma demonstração do servir, como uma demonstração de entrega, como aquele que foi dado a incumbência, a responsabilidade de trazer a provisão para casa. Ei, um pai é provedor. Ele traz um alimento naturalmente falando, mas ele traz um alimento espiritualmente falando. O pai é aquele que traz a direção da parte de Deus para conduzir a sua família. E é por isso que todo pai ele tem que estar sensível à voz de Deus, para não dar uma direção errada, não conduzir a sua família a um caminho errado. E tendo essa consciência que um pai traz a direção, que um pai traz a provisão, nós também temos que entender um pai, ele dá a proteção. Você tem protegido a sua casa, querido? Como um pai, guardado a sua família, blindado ela. E sabe que nesse tempo nós estamos sofrendo vários ataques, não é assim? Presencialmente falando nas escolas. Esses jovens, eles têm sofrido muitos ataques, ataques que a gente não sofremos no nosso tempo. Sendo implantadas ideologias diabólicas nas escolas. Nós estamos vendo aí, as pessoas não podem nem expressar em meio a competições a sua liberdade de querer cultuar quem bem quer cultuar. Não é assim? E principalmente a perseguição é maior quando se trata do cristianismo. Nós estamos vendo jovens sendo atacados nas redes sociais. Homens e mulheres que têm todo um potencial e um dom e um chamado para influenciar essa geração, mas estão caídos por causa de ataques e não têm tido uma paternidade presente para poder conduzi-las. Ei, queridos, nós temos que acompanhar os nossos filhos em todos os momentos, exercendo esse cuidado, essa paternidade, em todos os momentos da nossa vida. Um dos exemplos que nós temos como um pai, naturalmente falando, é Abraão. Não é assim? Pai de multidões.
Quando Deus fala com Abraão, ele diz assim, olha, sai da tua terra, no meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei o caminho. E ele diz, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ele diz, e tu serás uma bênção. Não é assim? Deus dá uma direção para Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Vai para uma terra, eu vou te mostrar o caminho. Inicialmente, Abraão não saiu do meio da parentela porque leva Ló. Ele não obedeceu por completo. E entenda uma coisa, pai, e vocês que estão aqui presentes, obediência parcial é desobediência. Ninguém vai obedecer na sua parcialidade, não. Toda obediência provém da totalidade da obediência. E nós precisamos obedecer ao Senhor, não parcialmente, mas plenamente. E Deus promete a Abraão que ele seria um pai de multidões. Não é assim? E em meio a essa promessa, queridos, você vai ver algo que Deus fala com Abraão. Ele diz, olha, Abraão, e você será uma bênção. Ei, quem é pai de verdade é uma bênção na vida dos seus filhos. Quer seja naturalmente falando, quer seja espiritualmente falando. Mesmo a Bíblia falando, querido, que nós sendo pais somos maus, mas ela diz, sabeis dar a vossos filhos que é bom. Ela não está falando de uma maldade como algo impuro no coração. Mas ela está relatando algo porque mesmo nós sendo pais, sendo imperfeitos, sabemos dar a nossos filhos aquilo que é bom. Aí ela diz, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Nós temos um Pai bom. E nós temos que ser aqui nessa terra como o nosso Pai eterno é. Sendo bom com os nossos filhos, sendo uma bênção para Ele, abençoando os nossos filhos. Sabe, queridos, que nós vemos um outro exemplo de pai, Noé. Que teve um momento em que Noé se embriaga, não é? E Noé, naquele momento, ele ficou nu. E tinha 2 filhos ali presentes. Um se escandalizou e quis expor a nudez do seu pai. E a Bíblia diz que esse foi amaldiçoado. Mas teve um que cobriu a nudez do seu pai. Aquele ele foi abençoado. Não é assim? Se nós sabemos que somos pais e aquilo que sai da nossa boca tem o poder tanto de amaldiçoar como de abençoar, que nós venhamos abençoar os nossos filhos. E nós sendo filhos, não é obrigado a gente expor a nudez do nosso pai. Naturalmente falando, espiritualmente falando, nós devemos cobrir a nudez. Não como alguém que esconde o pecado, não como alguém que vai querer ser participante de algo errado, não. Mas como alguém que não quer expor, alguém que tem uma autoridade, tanto natural como espiritual, sobre as nossas vidas. Cuidado, querido, quando você for expor alguém. Cuidado quando você for corrigir alguém que está debaixo da sua liderança, da sua influência. Cuidado você sendo liderado quando você quer expor alguém que tem autoridade sobre a sua vida. Sabe, porque tem muitas pessoas que é amargurado e não pode ver ninguém errando e quer sair apontando o erro de todo mundo para expor. É aquela pessoa que geralmente queria estar ali no cargo, na função, e quer derrubar alguém para poder expor e ver a queda da pessoa e tomar o lugar. Ei, querido, isso é um caminho de morte. Não vá por esse caminho. Mas vá pelo caminho de honra. Pelo caminho que corrige em amor. Ei, você errou. Não é bem assim. Faça diferente. Eu me lembro, queridos, de um tempo onde eu vi um homem que era um pai de muitas pessoas espiritualmente falando. E aquele homem, por algum motivo, por um motivo talvez de estar fraco espiritualmente, aquele homem ele caiu. E ele cai no adultério lá no seu ministério. E eu via muitos crentes ali revoltados com a tal situação. Gerou uma indignação naquela congregação. E aqueles crentes estavam se dispersando. E tem um crente lá perto de casa que ele usa essa expressão, pescadores de aquário. Ontem eu vi ele. Ele é uma bênção, queridos. Ontem ele estava evangelizando, inclusive ontem ele falou. Eu digo, e aí, meu irmão, você está evangelizando? Ele disse, estou. Eu estou aqui na seara, irmão. Porque eu não sou um pescador de aquário. Sabe o que é isso? Querer ovelhas, peixes que já estão ali, sendo cuidados, né? Não que o aquário
Eu estou falando aqui, trazendo essa comparação como alguém que está preso, cativo, não, porque nós temos a liberdade. Mas na visão dele, é porque um peixe de aquário já está ali todo bonitinho, todo sendo cuidado, e aí vai lá um outro e pesca a ovelha, que é a lei, o peixe que é de outra liderança. E eu vi uma liderança se levantando e trazendo aquelas pessoas para a sua igreja. Feliz da vida, porque a sua igreja está ficando lotada. Mas em meio a um fracasso de alguém que por algum motivo caiu. E naquele tempo, queridos, eu debaixo de oração, orando por a vida daquele homem, sem nem o conhecer, porque eu ouvi relatos, o relato chegou lá onde eu estava. E eu me lembro que foi 2 horas da madrugada, eu saí da minha casa, estava orando, e eu saí e vi aquele movimento na rua. E aquelas ovelhas falando mal daquele homem, daquele pastor, porque caiu. Nós vamos lá para outra igreja, aquela igreja é uma igreja boa, aquela igreja tem uma palavra boa, lá o pastor é perfeito. E debaixo de uma instrução, queridos, de Deus, eu fui lá e isso falei. Eu digo, ao invés de vocês estarem sentenciando a vida desse homem que está fraco espiritualmente, que caiu, por que vocês não oram por ele? Por que vocês não dão uma oportunidade, chegam até ele e digam, rapaz, você caiu, mas nós estamos aqui para interceder por você. Por mais que você não exerça mais o pastoreio dessa igreja, uma liderança espiritual, mas nós estamos aqui como alguém que dá o suporte. A Bíblia diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. E não atribuir cargas a ninguém, fardo, peso, condenação. E aqueles irmãos olharam para mim de uma maneira diferente. E no dia seguinte, queridos, eles já não estavam mais indo para aquela igreja, aquela denominação que eles estavam indo. E eles chamaram aquele homem de Deus e começaram a interceder, levantaram um clamor de oração por a vida de um homem que por algum momento exerceu uma paternidade espiritual. E o ministério daquele homem começou a se reerguer novamente. Não como alguém que estava ali tendo uma liderança, mas como alguém que não se desviou do caminho. E sabe, queridos, que mais do que estar em evidência é permanecer no caminho? Melhor do que estar aqui se expondo, porque é como o pastor Dante até gosta de falar, é algo até desconfortável. Nós ficamos muito aflitos, né, quando recebemos o comunicado que iremos trazer uma palavra, porque tem uma responsabilidade muito grande. É desconfortável. Mas o ministério não se trata de estar aqui. O ministério se trata, queridos, de estar com Jesus em todos os momentos. Se trata de pregar a palavra, se trata de levantar o caído. Antes nós estávamos caídos. A Bíblia diz que nós andávamos como ovelhas desgarradas. Nós não tínhamos um pastor. Mas tivemos alguém que nos amou de tal maneira, alguém que teve misericórdia de nós, alguém que nos alcançou com o seu amor, alguém que nos resgatou do império das trevas. E se para você não é uma demonstração, queridos, que nós devemos andar em amor e resgatar pessoas caídas, eu não sei o que vai ser demonstração para você. E aquele homem está firme no ministério, não como alguém que está à frente, mas como alguém que entendeu que necessita da misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos. Ele é o Pai das misericórdias. É o Pai que nos consola. Aleluia. Ser pai é um dos maiores privilégios que alguém pode ter. É estar presente em todos os momentos. Não se resume apenas a contribuir de forma genética, mas de uma maneira espiritual, cuidando, protegendo, blindando, provendo. Aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz, olha, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabe que tem muitos pais que têm perdido a essência paterna por provocar a ira dos filhos? Porque não pode ver o filho errando em algum momento. E você que é pai, em algum momento você vai errar também. E para não ficar aquele chumbo trocado, um apontando o dedo para o outro, nós temos que corrigir eles, né? Instruir eles da forma correta, não os provocando, mas criando eles na disciplina e na admoestação do Senhor. Como eu falei agora há pouco, andando em amor,
corrigindo em amor, instruindo em amor, sendo paciente, tendo domínio próprio em determinadas situações. E sabe que tem situações que vai fazer com que a gente chegue lá, corrija. Não é assim? A vontade logo é de, queridos, fazer uma imposição de mãos. Não é assim? Eu vou impor as mãos, mas não para orar. E vai ter momentos que a gente vai ter que fazer isso. E existe imposição de mãos que vai salvar a vida dos nossos filhos. Amém, Caio? Vai salvar, queridos. Mas debaixo da instrução, da direção do Senhor. E entenda que correção não é agressão. Uma coisa é diferente da outra. Mas vai salvar. Porque você vai estar vendo o seu filho sendo conduzido a um caminho de extremidade. E aí você instruiu na palavra, andando em amor, trouxe todas as correções à luz da palavra. E aí você vai dizer, agora é o momento do UFC começar. Brincadeira, gente, não é UFC não. Mas de trazer uma correção mais severa. E aí, por causa disso, nós vamos ensinar esse filho, essa criança, esse homem, no caminho que se deve andar. Mas acima de qualquer uma das coisas, torno a repetir, sendo exemplo para eles. E a Bíblia diz em Provérbios 22:6, olha, ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E tem duas coisas aqui que me traz aqui, cativa a minha observação, uma reflexão sobre isso. Primeiro ele diz, olha, instrui, ensina a criança, né, no caminho, andando com ele. Tem muitos pais que é bom de apontar o caminho, vá por esse caminho, vá por esse, e com a vida toda errada. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não é assim? Não, queridos, é no caminho. É eu dizendo para meu filho, seja santo, eu sendo santo. Pratique a palavra, eu praticando. Congregue, eu congregando. Sirva, eu servindo. Vamos ser intenso, eu sendo intenso. Ore mais, eu orando. Isso é instruir no caminho. Andando com ele. E ele fala de criança. Talvez você esteja aqui, seus filhos já estão crescidos. E ele traz outra instrução aqui para nós. Na verdade, uma observação. E ainda quando ele for velho, ele não se desviará dele. Sabe por quê, queridos? Porque em meio às decisões da vida de seu filho, o que vai prevalecer naquele momento são os valores que você plantou no coração dele. Foram os princípios que você ensinou, conduzindo ele no caminho. E quando ele se deparar com situações, quando ele se deparar com algumas decisões, ele vai lembrar, o meu pai me ensinou isso. E por causa disso, eu não vou decidir dessa maneira porque eu sei que é errado. E sabe, queridos, que meu pai foi um pai exemplar em toda a vida dele. Mas chegou um momento que meu pai cometeu um único erro. Na verdade, ele cometeu muitos, mas que chamou a minha atenção foi um único erro, queridos. Que ele não poderia ter cometido aquilo. E em algum momento eu fiquei com aquela indignação de um filho, porque vi toda uma situação. Mas Deus me trouxe um despertamento acerca daquilo que eu estava querendo arrazoar no meu coração, porque aquilo poderia virar uma raiz de amargura. E chegou um momento que eu tive que ir presencialmente até meu pai e dizer, meu pai, você foi um pai exemplar a vida inteira para mim, uma inspiração. E não é por causa de um único erro que tudo aquilo que você me ensinou como um valor vai perder o brilho. Muito pelo contrário. Essa decisão sua que você tomou, eu não concordo com ela, mas não tira de mim o direito de ter que lhe honrar, de ter que lhe respeitar, de lhe chamar de pai. E sabe que às vezes nós como filhos, nós temos que fazer isso, não olhar para o erro das pessoas, mas olhar para aquilo que ela fez um dia e está fazendo por nós. Esquecer, querido, das coisas que para trás ficaram e avançar para que estão adiante de nós. Como eu falei aqui, eu creio em um tempo em que meu pai não vai assistir pelo YouTube, mas vai estar congregando aqui conosco. Creia dessa forma, irmão. Creia dessa forma. E se você, por algum motivo, seu pai lhe feriu, não espere ele lhe pedir perdão, peça para ele perdão por ter arrazoado algo do seu coração. E está tudo bem.
Nós precisamos avançar e a raiz de amargura não vai deixar com que a gente corra a nossa carreira. E quando for velho, não se desviará deles. E sabe, queridos, lá em casa nós temos 2 filhos, Caio e Sabrina. No DNA, o Caio é meu filho, a Sabrina, no DNA não. Mas eu exerço uma função paterna sobre a vida dela. E, inclusive, fomos alcançados, porque primeiro ela decidiu congregar. E fomos alcançados. Por quê? Porque ela foi, Alderlane foi, Caio foi. E eu disse, rapaz, eu não quero ficar sozinho não, eu vou também. Mas ela decidiu ir. Nossa filha, esses dias ela passou aí por algumas situações e ela me comunicou e ela disse, eu estou lhe comunicando porque você é meu pai. Que coisa maravilhosa, queridos. Nós não precisamos de um DNA para ser pai. Deus tem nos acrescentado pessoas maravilhosas para que a gente possa exercer a nossa paternidade, e inclusive pessoas que nos alcançaram ou nos alcançarão em algum momento das nossas vidas. E sabe, queridos, que nem sempre a nossa vida foi assim, um ambiente de congregação. Nós passamos um tempo lá no Império das Trevas. E as instruções que nós dávamos para os nossos filhos era segundo a nossa ignorância e não segundo os conceitos da palavra. E aquilo ao longo do tempo foi construído fortalezas, né? Sofismas na mente deles. Chegou um tempo, queridos, que como eu falei, nós fomos alcançados, né? E aí por causa disso, todos aqueles conceitos teriam que ser destruídos. E aí era necessário exercer o amor, a paciência, o domínio próprio, o fruto do Espírito. Porque num determinado momento ou outro, a gente ainda é pego em falha lá em casa. E nós temos que decidir não ficar naquela cobrança, naquela liderança, naquela paternidade tirana. Mas entender que cada um de nós, em algum momento, vai decepcionar alguém. Mas entender também que em algum momento a gente vai decepcionar alguém. Decepciona alguém, se decepciona com alguém. Não é assim? E aí foi sendo desconstruído aquele sofisma, fortaleza. E aí foi necessário o quê? A gente ensinar eles no caminho. Como? Fazendo rema. E se você está aqui e ainda não fez, faça o rema. Porque o rema muda as nossas vidas. Ah, já começou o jargão do rema? Não, queridos. Eu não faço nem muita questão de dar o meu testemunho de que um dia eu fui. Porque eu prefiro deixar essa palavra falar quem eu sou. E foi através do rema que eu fui transformado, abandonando os conceitos mundanos. Porque corre um risco da gente ser alcançado e trazer os conceitos para a igreja, não é assim? E aí depois, a gente fez o quê? Falamos para ele, depois da gente ser graduados, agora vocês precisam fazer o rema. E instruindo eles no caminho, eles estão fazendo o rema. E irão se graduar esse ano. Estão sendo uma bênção, têm sido transformados. Dia após dia sendo filhos melhores. Mas por causa da palavra, queridos. Nós somos uma família cristã. Estamos melhorando a cada dia. Estamos instruindo nossos filhos melhores. E esse modelo de paternidade, eu estou te falando de uma paternidade terrena. Mas existe uma paternidade que é a paternidade espiritual. A nossa liderança. Os nossos pastores, né? Os nossos pais espirituais. Aquelas pessoas que nos alcançaram para o Senhor, aquelas pessoas que estão nos instruindo para avançar, para correr velozmente a carreira que nos foi proposta. Aquelas pessoas que têm nos fortalecido a ter uma vida de fé, nos incentivado a ter uma vida de fé. Aquelas pessoas que não impõem nada para nós, não colocam fardos, mas que têm nos dado responsabilidades leves. Para quê? Para que corramos, para que avançamos. Os nossos pais na fé, os pais espirituais. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a Bíblia diz assim, no versículo 11, E sabeis ainda de que maneira, como o Pai
a seus filhos, a cada um de vós, nós, né, ele está falando aqui. Essa palavra nós eu coloquei, tá, gente? Só para a gente entender melhor. E ele diz, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A Bíblia está falando aqui, ó, e sabei ainda de que maneira, como um pai, ele diz, olha, exortamos, consolamos e admoestamos. Um pai espiritual, queridos, ele exorta. Um pai espiritual, ele consola, ele admoesta. Ele cuida. Um pai espiritual, ele intercede pela vida de seu filho. Um pai espiritual traz para perto e não distancia. Um pai espiritual é considerado, hoje para nós, o nosso pastor, que cuida de nós, que nos apacenta, que cuida do rebanho do Senhor, que cuida das ovelhas do Senhor. Eu me lembro, queridos, quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me ama? Olha o cuidado de Jesus, tu me amas. É claro que eu te amo, Senhor, apacenta, cuida das minhas ovelhas. Em outras palavras, seja pai, instrua, exorte, console, admoeste as minhas ovelhas. Pai não é somente aquele que dá presente para os seus filhos. E pai dá, porque a Bíblia diz que Deus nos galardoa, não é assim, nos dá presente. Mas que traz uma admoestação, que traz uma exortação, e essa palavra exortação nem sempre é ligada somente a uma correção, mas a impulsionar seu filho. Você tem feito elogios para os seus filhos? Em meio às decisões mais sábias dele, você sabe reconhecer? E sabe, queridos, que às vezes tudo que ele está precisando não é de uma crítica, não. É de um elogio. Mas tem situações que nem sempre é um elogio. É de uma crítica construtiva e não destrutiva. E nós temos que saber ou ter o discernimento para, em todos os momentos, fazer uma coisa ou outra. Ou trazer algo que vai trazer uma construção para ele por meio de uma crítica, ou uma correção para ele, impulsionando ele. Ei, filho, não é assim não, você pode fazer melhor. Você tem potencial para fazer melhor. Aleluia. E não como alguém que vai lá sentenciar o filho. Eu me lembro, queridos, de uma mulher, eu estava conversando com ela, e ela tem feito, queridos, em meio à sua até ignorância, ela não conhece a palavra, tem dado o seu melhor para cuidar de seus filhos. E eu me lembro que ela estava, em algum momento, chateada com seu filho, porque eles pagam, né, os pais pagam uma das melhores escolas para o filho estudar aqui em Teresina. E é por algum motivo, o menino disse, eu não quero mais estudar, porque eu senti que eu vou ser um jogador de futebol. E eu cheguei um dia lá para dar até um orçamento, e eu conheci ela, né? E ela estava até chorando na hora que eu cheguei. E me chamou a atenção, e ela disse, me desculpa eu estar chorando, porque eu descobri algo muito triste do meu filho. Eu disse, o que foi que aconteceu? Você pode compartilhar? Ela disse, é porque ele disse que não quer mais estudar, a gente tem se empenhado, se dedicado para pagar um dos melhores colégios, né? Uma das melhores escolas para ele estudar aqui em Teresina. E ele quer ser jogador de futebol. Eu digo, que maravilha. E vai que esse negócio dá certo. E esse menino bomba sendo um jogador de futebol, né, e ganha muito dinheiro. Ela disse, não, mas é porque ele é um canela de pau, ele não sabe jogar, ele vai lá, pega a bolada, cai no chão, sabe nem pegar na bola. E eu digo para ele, você não sabe jogar, você está fazendo uma vergonha em tudo. E eu digo, você acha que desse jeito ele vai ser jogador de futebol? Sendo sentenciado por você? Nem sempre, querido, como a nossa vida começa, vai ser como termina. Talvez, naturalmente falando, ela tenha muita razão. Mas quem sabe uma hora a chave vira na vida dessa pessoa. Como aquele exemplo que nós temos lá, eu acho que Thomas Edison, né? Que a mãe recebeu o bilhete lá de uma escola que foi julgar o comportamento de seu filho e disse que era um filho muito burro. Acho que é Thomas Edison, né? Se não me falha a memória. E colocou lá, seu filho é muito burro, nossa escola não tem profissionais com capacidade para educar o seu filho. Eduque você mesmo, seu filho. E a tradução da mãe para aquele filho foi, seu filho é muito inteligente, é considerado um gênio. Nós não temos profissionais com tamanha capacidade para poder educar o seu filho.
Eduque você mesmo, seu filho. Como você tem visto seu filho hoje? Será que é como um gênio? Ou como essa mãe que, na sua ignorância, não enxergou talvez um talento que esteja escondido no seu filho? E graças a Deus eu não tive a oportunidade de ver ele jogando. Graças a Deus, porque quando dá para uma mãe falar assim, falo brincando, gente, tá? Mas quem sabe um dia a gente não possa ver, ouvir falar que ele vai ser uma pessoa que vai trazer até uma Copa do Mundo para o Brasil? Por que eu estou trazendo isso hoje, queridos? Porque às vezes nós vemos, olhamos de uma maneira bem humana. E a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, ou seja, o cenário. Mas Deus vê o coração do homem. E junto com o coração, Deus vê a capacidade do homem. Junto com a capacidade, Deus vê o final de uma trajetória da vida do homem. Que nós possamos essa manhã ser despertados a ser olhos de Deus nessa terra. Boca de Deus nessa terra. Não sentenciando as pessoas, mas despertando elas para algo maior que está por vir. Eu gosto quando a Bíblia diz, 1 Coríntios 3, olha, portanto, permanecem juntos a fé, a esperança e o amor. Não é assim? E diz, desses três, o maior é o amor. Sabe por que eu gosto? Porque lá diz assim, olha, a fé. O que é a fé? A certeza. O hoje, o agora. Não é assim? Aí ela vai falar, a esperança. E o que é a esperança? O porvir. Algo que está para acontecer. E entenda, a esperança não está associada somente para uma vida terrena, mas para um porvir eterno. E é por isso que nós cremos na nossa viva esperança. Nós cremos que cedo Ele voltará para nos buscar. E nós estamos falando aqui de Jesus. Ele é a nossa viva esperança. Ele diz a fé, a certeza, o agora, a esperança, o porvir. Mas Ele diz o quê? O amor. Ele diz, e desses três, o maior é o amor. E o que é o amor? O eterno. O amor é o eterno, é algo que está completamente ligado à eternidade. E se nós corrigirmos e agirmos em amor, nós estamos conduzindo essas pessoas, os nossos filhos espirituais, para a eternidade. Não somente para um presente momento, incentivando a ter uma vida de fé, porque isso é muito importante. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não somente fazendo estar ardente no seu coração a viva esperança, apontando para algo que está por vir. E não somente para esse presente século, mas para toda uma eternidade com o Senhor. Mas apontando para algo que é eterno. E é por isso que a Bíblia diz, Deus, Ele é amor. Porque Ele é eterno. Aleluia. Assim como um pai terreno cuida, querido, ama e orienta aos seus filhos, um pai espiritual desempenha esse papel na vida daquelas pessoas que buscam essa orientação e esse crescimento espiritual. Tem muitas pessoas que estão feridas hoje, porque não tem uma orientação espiritual. Por causa disso, não tem um crescimento. E por causa disso, se comportam como meninos, crianças. São levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, por causa que não tem essa paternidade de trazer para um crescimento, uma orientação espiritual, um lugar de avanço. E entenda, todo lugar onde o seu pai espiritual vai te trazer para uma correção à luz da palavra, é um lugar de crescimento. Lugar de crescimento não é um lugar de conforto. Lugar de crescimento não é um lugar de tapinha nas costas. Lugar de crescimento é um lugar de correção. Só suporta a correção, queridos, quem é adulto. Quem é criança, queridos, foge da correção. Porque em algum momento a correção vai vir leve, mas tem um momento que a correção é mais severa. Sou muito alcançado aqui nessa igreja. Quando eu falo desses pastores auxiliares, meu irmão, e ainda bem que nós temos um pastor, paizão, pastor Fábio, te amo, mas que coloca esses homens para cuidar de nós, para estar mais perto de nós. Eu já falei aqui em outra oportunidade deles, que me orienta, que ele diz, olha, eu não seria quem eu sou hoje, primeiro, a graça de Deus, mas esses homens, eles têm me ajudado muito. Irmão Rodrigo, não se comporte dessa forma, parece o pastor Fábio, não haja dessa forma, né?
Pastor William, nós precisamos entender disso, ter essa consciência. Queridos, é muito massa isso. Aí tem aquele cara que ninguém conhece a voz dele, Rodrigão, pastor Josué. É assim? A sabedoria em pessoa, pastor Dantas, meu Deus, gente, olha, nós somos bem cuidados por esses pais espirituais. E se em algum momento você não reconhece isso, é importante você reconhecer e honrar a vida dessas pessoas, porque eles têm sido levantados por Deus para cuidar de nós. Imagina só, queridos, nesse tempo que estamos vivendo, nós ganhamos um irmão mais novo nessa igreja, o Theo. O pastor Fábio está lá, queridos. Oh, meu Deus, caducando. Cuidando dele, não é assim? E quem iria estar próximo de nós aqui? Sendo essa referência para nós, essas pessoas que estão aqui, ó, intermediando esse relacionamento, se não fosse eles. O cuidado de Deus com uma paternidade bem próxima. Ei, Deus não é um pai distante, Ele é um pai próximo. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É porque quando estamos angustiados e aflitos, essas pessoas estão próximas de nós. Eu me lembro de um texto que eu queria até falar. Esse texto me chamou a atenção. Estávamos aqui em uma reunião dos VCs. Pastor William ressaltou esse texto. Eu já tinha lido várias vezes, mas não atentei para isso. E ele, naquele dia, debaixo de uma unção mesmo, ele ressaltou Mateus, capítulo 9, 36, diz assim, olha, e vendo Jesus, né? Percorria Jesus, na verdade, todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. A Bíblia diz assim, olha, no versículo 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Sabe, queridos, que um pai, ele se compadece. Um pai se move de íntima compaixão. Deus se moveu de íntima compaixão por nós. E é por isso que, sendo Deus, se fez homem. Para quê? Para que Ele cumprisse aquilo que nós não conseguiríamos cumprir. Compaixão. E Ele disse, se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A multidão estava aflita. Ela estava exausta, como uma ovelha ou ovelhas que não têm um pastor. E sabe que tem muitas pessoas aí fora que estão angustiadas, aflitas, exaustas. Por quê? Porque não tem pastores como nós aqui, para nos conduzir, para representar esse pai espiritual para nós, para nos instruir na palavra, se esmerar na palavra, trazer uma boa palavra para nós. Eles abrem, queridos, a mão de muitas coisas na vida deles. Esses dias eu conversando com o pastor William, eu não sei se o pastor William ele observou, a gente passou quase 2 horas no telefone. Depois de um dia exausto, cansado, ele chegou em casa e disse, Rodrigão, lembrei que eu tinha que ligar para você. Tinha uns assuntos para conversar. 2 horas. Eu me lembro de uma outra oportunidade que eu estava conversando com o pastor Josué, e ele estava saindo do supermercado. Oh, queridos, eu queria imaginar mesmo essa cena. A Damiris lá cheia de sacola e o Josué com o telefone falando comigo. Rodrigão, calma aí que a Damiris está olhando para mim diferente, cheia de sacola. Abrindo mão de algumas coisas. Para quê? Para cuidar. Quantas vezes o pastor Fábio saiu da sua casa para poder cuidar de ovelhas lá no Boqueirão? Não foi assim? Saindo da sua casa, do seu conforto. Quantas vezes o pastor William vem de Timon, juntamente com a sua família, tendo que estar aqui. Pastor Danilo. Quantos livros para você ver o pastor Dantas ministrando com sabedoria? Ele não tem que ler por mês para trazer uma boa palavra, para cuidar de nós. E nós temos que reconhecer isso. Uma paternidade espiritual. A Bíblia diz, obedecei vossos guias, paternidade espiritual, sendo-lhes submissos, porque velam por nossas vidas, como alguém que há de prestar conta delas. Mas ele fala isso, obedecei. Aí ele diz, não faça isso gemendo, como um peso, com tristeza, não. Ah, eu só obedeço porque a Bíblia diz, não. Mas é com amor, com honra, gratidão, reconhecimento. Que são homens que estão com essa incumbência, mas foi o próprio Deus que deu a eles essa responsabilidade. Aleluia.
Um exemplo muito grande para nós, querido, também é José, que exerceu essa paternidade terrena de Jesus. Não é assim? Se fosse trazer para os dias de hoje, dificilmente tem um homem como José. Porque a Maria concebeu Jesus virgem, não foi assim? E se a gente fosse trazer para esse contexto dessa nossa realidade, o que é que as pessoas iriam dizer? Rapaz, se ele não coabitou com ela, alguma coisa teve ali. Né? Tem uma linguagem bem popular aí que as pessoas usam, que se refere a uma traição. Mas José, queridos, em algum momento, ele pode até ter arrazoado, pensado, mas ele exerceu essa paternidade de alguém que estava pronto para ser pai. Talvez você não vai conseguir ser um pai no seu DNA, mas esteja pronto para exercer a sua paternidade espiritual. Esteja pronto para o chamar de Deus para a sua vida. E eu queria falar e encerrar aqui a nossa paternidade celestial. Deus é o nosso Pai, queridos. Nosso Abba Pai. E essa palavra Abba, ela tem uma origem aramaica que significa pai, meu pai, paizinho. E foi isso que escandalizou naquela época os judeus, os religiosos, porque quem é esse que chama Jesus de pai? Que chama Deus de pai? E em algum momento eles diziam que Jesus estava o quê? Blasfemando. Pelo esse reconhecimento da paternidade de Deus para conosco, para com a humanidade, para todos aqueles que nele crê. Em João 12, a Bíblia diz, porque a todos o quanto receberam foi-lhe dado o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, serem feitos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai, queridos. O nosso Abba Pai. E na antiga aliança as pessoas tinham Deus como um Deus. Não era assim? Elohim, né? Jeová, Adonai, El Shaddai, Yahvé. Não é assim? Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Mas Jesus nos trouxe essa revelação. Tudo isso se resume a Abba, a Pai. Ei, querido, você tem um Pai. Você tem um Pai que cuida de você, como eu falei. Ele é o Pai das misericórdias, o Pai da glória, o Pai da consolação, o Pai eterno. Ele é o Pai perfeito, o Pai das luzes, o nosso Pai. O Pai que tem cuidado de nós, o Pai que não tem nos deixado sozinhos. O Pai que está presente em todos os momentos da nossa vida. A Bíblia diz que ainda que uma mãe ela possa se esquecer de um filho que carregou no ventre, que amamentou, o Senhor, todavia, não se esquecerá de nós. Ele é o nosso Pai, queridos. Isso é motivo de alegria para nós. Em Mateus 6,9, a Bíblia vai dizer que Jesus ensinando ali os discípulos a orar. Jesus fala assim, olha, quando vocês orar, vocês não ficam em pé, gritando, orando, né, em meio às sinagogas, como essas pessoas que são até hipócritas. Mas entra no teu quarto, ora em secreto a teu Pai, que vai te recompensar em secreto. E quando orares, falai assim, Pai nosso. Ei, queridos, o Pai é nosso. O Pai é nosso, irmãos. Isso é motivo de alegria. Aleluia. O Pai é nosso. A Bíblia diz em Tiago, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo de quem? Do Pai das luzes, onde não há sombra, nem mudança, nem variação. Ele é o nosso Pai, Ele não muda. Essa paternidade Ele vai exercer em todos os momentos. Ah, irmão, mas eu caí, mas Ele continua sendo seu Pai. Ele te levanta. Eu estou fraco, Ele te sustenta. Eu estou perdido, Ele te faz se encontrar e se você viver o seu caminho nele. Não caia diante das tribulações, porque você tem um Pai que tem cuidado de você. Aleluia! E eu queria encerrar, queridos, com esse texto em Romanos, capítulo 8, que diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai, Paizinho querido.
para não andarmos como atemorizados, tímidos, acanhados, mas ousados, intrépidos. Amém, queridos? Você pode ficar de pé essa manhã? Aleluia! Sabe, queridos, que num dia tão especial como esse, nós não poderíamos deixar de trazer esse tema e falar sobre essa paternidade. Você tem um pai terreno, um pai espiritual, mas você tem um pai soberano. E se você está aqui essa manhã e você não fez de Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, a Bíblia diz que somente aqueles que o receberam foi lhe dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Eu queria te dar essa oportunidade essa manhã, para que você reconheça e confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e fazer dele o seu Pai, o seu Abba Pai, o seu paizinho querido. Talvez em algum momento da sua vida alguém te apresentou Jesus como uma religião. Mas eu quero te dizer que Jesus não é nenhuma religião. Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos conduz para a salvação, nós somos salvos por Ele. E por causa dele, nós temos o direito de ser feito filho de Deus. Alguém essa manhã quer fazer do Senhor o seu Pai? Alguém quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? De repente você já aceitou Jesus, fez dele o seu Pai, e por algum momento você se distanciou dos caminhos dele. Sabe, queridos, que nós não estamos aqui como alguém que vai querer saber a causa disso. Mas nós estamos aqui como alguém que vai te apresentar a resolução de todas essas causas. E nós queremos te dar uma oportunidade para que você venha se reconciliar com Ele. Alguém deseja se reconciliar com o Senhor essa manhã? Todos salvos? Todos firmes? Alguém entrou aqui essa manhã e ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas e quer sair daqui cheio, revestido do poder de Deus. Sabe, queridos, a oração em línguas é uma oração poderosa, que vai fazer com que a gente tenha uma comunhão mais íntima com o nosso Pai. E nós queremos te dar essa oportunidade de sair daqui cheio do Espírito Santo. Alguém quer receber o batismo no Espírito Santo? Todos cheios? Alguém por algum motivo entrou com alguma dor, alguma enfermidade, quer receber oração com imposição de mãos para a cura e sair daqui curado, cheio, firme, próspero? Todos curados? Uma igreja salva, firme, cheia e plena no Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, eu queria orar por você. Pai, eu te rendo graças, Senhor, essa manhã. Obrigado, Pai, por esse tempo, pela Tua palavra, que nos trouxe, Pai, um despertamento acerca, Pai, de uma paternidade. Nós entendemos, Pai, pela Tua palavra, que nós precisamos honrar os nossos pais, o nosso Pai, para que se prolongue os nossos dias de vida aqui na terra. Nós vemos também, Pai, pela Tua palavra, que nós temos pais espirituais que têm cuidado tão bem de nós. E nós devemos, Pai, nos submeter a Ele, Pai, tratando eles com muito amor, reconhecendo a sua dedicação, tratando com honra. Obrigado, Senhor, porque também nós vemos pela Tua palavra a nossa paternidade soberana. E, Pai, nessa manhã nós proclamamos que o Senhor é o nosso Abba, Pai. Um Pai que tem cuidado de nós, que tem nos conduzido, um Pai que se entregou por nós. Um Pai que nos fez nos encontrar um plano perfeito e que nos redimiu de toda miséria, de todas as sortes de doença, de toda enfermidade. Nós queremos, Pai, te agradecer, porque numa data tão especial como essa, nós não estamos sozinhos, mas você tem estado conosco, não somente agora, mas em todos os momentos da nossa vida. E nós oramos, Pai, por um despertamento acerca de exercer essa paternidade. Por um despertamento no qual nós iremos orar mais, para gerarmos filhos em oração,
filhos espirituais, para que nós possamos, Pai, exercer essa paternidade como alguém que vai cuidar das ovelhas do Senhor. Pai, nós cremos que já chegou um tempo onde as pessoas, Pai, elas não andarão aflitas, angustiadas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mas nós nos levantamos como pais espirituais, alguém que intercede não somente por um estado, mas por uma nação inteira e por nações, para que se levantem pessoas para exercer essa paternidade. Obrigado, Pai, por essa consciência que hoje nós temos e que tem sido formado, Pai, dentro de nós, por meio dos seus cuidados, do seu amor e por meio, Pai, da proclamação da Tua palavra, que tem nos alcançado, Senhor, e tem nos feito pessoas melhores, dia após dia. E como está escrito, nós estamos avançando de fé em fé e de glória em glória. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse tempo, por esses pais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar um amém bem forte? Você foi alcançado, querido, essa manhã? Glória a Deus. Eu fui muito alcançado. Espero que você também. E eu queria, queridos, fazer aqui algumas indicações literárias. Eu queria trazer esse livro para você, Conhecendo o Pai. Sabe, queridos, que é muito importante nós conhecermos o Pai que nós temos. Como foi ressaltado aqui na Antiga Aliança, as pessoas tratavam Deus como um Senhor, como um Deus. Mas hoje nós sabemos que nós temos essa paternidade soberana. E nós chamamos Ele de Pai, intimamente, Abba Pai. Então esse livro é maravilhoso, vai edificar a sua fé. E esse outro livro aqui, Guia Bíblico de Paternidade Espiritual. Sabe, queridos, que é muito importante nós sabermos, né? Qual é a função de ser um pai espiritual, de estar debaixo dessa paternidade espiritual também. E esses livros vão estar lá disponíveis lá no Verbo Shop. E esse pai inteligente influencia o filho adolescente. Queridos, 3 livros maravilhosos que vai edificar a sua fé. E eu creio que a sua vida será impactada pela leitura desses livros. Amém? Onde estão nossos visitantes? As pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez. Queridos, nós temos uma sala especialmente para vocês. Foi preparada com muito amor e carinho, sabe, pelo nosso departamento que está lá atrás, sinalizando para você ir até eles. Eu queria pedir por gentileza que você fosse até essa sala. Lá vai ter algo para você comer, beber, um presente para você. Essa é a forma de nós demonstrarmos o nosso amor e o amor do Pai para com a sua vida. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus. Mais alguma coisa, produção? Tudo certo? Amém, queridos? Estamos finalizando, espero que vocês tenham sido abençoados. À tarde teremos 2 cultos poderosos em homenagem ao Dia dos Pais. Eu queria te incentivar a você vir e trazer um convidado junto com você. E mais uma vez eu queria desejar a todos vocês, a todos os pais, na verdade, um feliz Dia dos Pais. E eu quero que vocês todos vão e sejam abençoados praticando essa palavra. Eu declaro o nome de Jesus uma semana abençoada, poderosa, cheia da manifestação do poder de Deus na sua vida. Você exercendo uma paternidade, não somente natural, mas espiritual, e clamando ao Senhor, orando para gerar filhos em oração espirituais. Vá na graça, na paz, praticando essa palavra e se prepare. O seu telefone vai tocar com boas notícias chegando, como diz o nosso pastor. Vá na graça e na paz, praticando essa palavra. Os pastores vão estar aqui à frente para te atender conforme a sua necessidade, se assim você quiser. Sejam abençoados.